Pega a sua Bíblia, abra ela no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 10. 1 Samuel 10. Se você está sem a Bíblia, senta perto de alguém que tem a Bíblia. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 10. Versículo 1. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 9. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Abraçou-o e disse-lhe: não foi Yahvé que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Yahvé e o livrarás das mãos dos seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe de sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selsa. E eles te dirão: já encontraram as jumentas que foste procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, e está aflito por tua causa, e diz: que terá acontecido ao meu filho? De lá, indo além, chegarás ao carvalho do Tabor. Encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o último um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 oferendas de pão, que aceitarás. Chegarás então a Gabá de Deus, onde estão os prefeitos, 2 filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Então o Espírito de Yahvé virá sobre ti e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Descerá antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo, para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. E esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Versículo 9. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus maravilhosa? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o tema dessa pregação é: a obediência nos leva a agradar o Senhor. Fala para esse irmão assim: a obediência nos leva a agradar o Senhor. Esse é um capítulo da palavra de Deus muito lindo, como todos, na qual vai falar da escolha de um rei. Se você pegar no capítulo 8, versículo 1, o povo de Israel era liderado pelo Senhor Yahvé, pelo Senhor Deus. Era Deus que falava ao povo. O Senhor levantava profetas, como Moisés, como Abraão, e Deus revelava ao seu povo por onde ir, o que fazer, as leis e as orientações. O próprio Deus, como nós vemos na Escritura, com o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei, Moisés. Então Deus, Ele guiava o seu povo. Fala para esse irmão: isso é muito bom, quando o povo deixa ser guiado por Deus. Fala assim: quando você deixa ser guiado por Deus. Mas o povo de Israel começa a blasfemar, a reclamar,
Parece nós, né? Reclamamos de tudo. E em um determinado tempo, o povo de Israel, o profeta Samuel, já estava envelhecido. Os seus filhos não queriam mais viver, no sentido, não vivia como profeta. E o povo chama o profeta e diz: você já está velho, Samuel. Nós queremos que aconteça na nação de Israel o que acontece nas outras nações. Nós queremos um rei. E o povo vai até Samuel e pede um rei. Quem era o rei de Israel? Quem conduzia Israel? Era Deus. Mas o povo, não contente com isso, vai e pressiona Samuel e pede um rei. E o povo diz o seguinte: nós queremos ser como as outras nações. As outras nações têm um rei, tem alguém que vai à frente. Quando o povo de Israel faz isso, o povo de Israel está virando as costas para Deus, porque Deus é o rei de Israel. Samuel fica muito bravo, Samuel fica triste, e Deus fala: Samuel, vai, faça tudo o que esse povo está pedindo, porque não é a você, Samuel, que eles estão virando as costas, é a mim. É a mim. E Samuel vai e fala: mas quem, Senhor? E Deus mostra Saul, um jovem bonito, um jovem forte, um jovem muito forte. E Deus escolhe Saul para governar o povo de Israel. E aqui está acontecendo o momento de quando Samuel encontra com Saul e o unge rei. E diz a palavra que, pega comigo aí, Samuel encontra Saul. Lá no versículo 6 vai dizer que quando ele encontrasse os profetas, então o Espírito do Senhor virá sobre ti, entrarás em ti e transformará você, olha que interessante, em outro homem. Assim que está na tradução da Ave Maria, está um pouquinho diferente. Mas diz a palavra que é o Espírito Santo que transformará Saul no outro homem. Fala para esse irmão: só o Espírito Santo pode transformar você em outra pessoa. Sem o Espírito Santo, nós não nos transformaremos em uma pessoa melhor. Olha que interessante, Deus está pegando um jovem para conduzir a nação escolhida de Deus, mas Ele sabe que sem a ação do Espírito Santo, nenhum coração se transformará. E eu e você precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos transforme o meu e o teu coração, que não é diferente em nada do povo de Israel. Porque muitas das vezes eu e você também tiramos Deus da frente e colocamos outras pessoas e outras coisas do mundo como Deus da nossa vida. Fala para esse irmão: a mesma coisa acontece comigo, com você. Pergunta para ele assim, ele não vai responder, mas fala para ele assim: quantos deuses tem na tua vida? Quantos deuses você tem colocado? E é simples. Nós temos colocado algumas coisas como deuses. Nós temos colocado algumas pessoas como deuses na nossa vida. Nós temos colocado muitas situações como deuses na nossa vida. Sim ou não? Estou mentindo? Ou é só eu, será? E o profeta diz para ele: o Espírito Santo virá sobre ti e transformará você em outro homem, porque Deus está contigo. Aleluia. Versículo 7. Fala para esse irmão também: Deus está contigo, querido. Está com você. Versículo 9 vai dizer: assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha só. E todos os sinais verificaram e aconteceram naquele dia. Assim que Saul vira as costas, Deus derrama sobre ele o Espírito Santo e acontece o que o profeta diz. Fala para esse irmão: eu e você já temos o Espírito Santo. Então isso significa que, da mesma forma que Deus escolheu Saul, Deus também me escolheu e te escolheu. Sim ou não? Você tem convicção disso? Que Deus que te escolheu para a vida? Foi Deus que te escolheu. E nos ungiu, como vem dizer a igreja no batismo, como sacerdote, profeta e rei. Olha como eu e você somos importantes. Somos sacerdotes, profetas e rei.
Um dia Deus te quis e me quis, por isso estamos aqui. Irmãos, nós aprendemos hoje com Saul que ele foi escolhido. Nós aprendemos hoje com Saul que ele foi cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos com Saul, irmãos, uma das coisas importantíssimas é que Samuel, por ser profeta, ele indicava a Saul o que Deus queria que Saul fizesse. Deus falava com Samuel por ser boca de Deus, o profeta é boca de Deus, fala em nome do Senhor. Então ia ter uma guerra do povo de Israel contra os filisteus. Saul perguntava para Samuel: pergunta para o Senhor se nós devemos ir ou não. É assim na história da palavra de Deus. Samuel se colocava na tenda, na intimidade com Deus, escutava Deus e dizia: vamos, nós vamos vencer. Não é tempo ainda. E Saul obedeceu no início. Saul obedeceu a voz do profeta. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos obedecer a voz do profeta. Precisamos obedecer a voz de Deus. Precisamos obedecer a voz da igreja. No início do reinado de Saul, ele foi obediente. Mas foi chegando um tempo da vida de Saul que ele começa a desobedecer a Deus. E ele começa a caminhar com as suas próprias pernas. Teve uma guerra contra um determinado povo que o Senhor falou assim: aniquila. Era um povo que não gostava dos israelitas. Mas Saul desobedeceu a Deus. E Saul então começou a fazer ele mesmo sacrifício que ele não devia. Era o profeta que deveria fazer o sacrifício. Agora pensa comigo, um homem escolhido por Deus. Fala comigo assim: escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo. Deus estava com ele. Começa a desobedecer. Fala para esse irmão assim: aí começou a tragédia na vida de Saul. E o Senhor me chamava a atenção que eu e você estamos propícios a isso também. Escolhidos por Deus nós somos. Batizados nós temos o Espírito Santo. Deus está conosco, nós também sabemos. Mas eu e você ainda corremos um risco de, mesmo assim, dentro da igreja, ainda começar a desobedecer a Deus. Olha para esse irmão e fala para ele assim: como anda a sua obediência a Deus? A palavra. Porque quando nós falamos isso, nós não estamos falando isso para pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Nós estamos falando isso já, mesmo para jovenzinhos que estão aqui. Nós estamos falando isso para pessoas que já conhecem, é lógico, de uma maneira não tão ampla, mas já teve o primeiro encontro com o Senhor. Mas eu estou na igreja, Saul também. Mas eu fui batizado no Espírito Santo, Saul foi ungido, aleluia. Mas eu sou rei da nação do Senhor, nós também. Filhos amados, o filho dele morreu por mim e por você. E Saul começa então, a partir de um determinado momento, a querer andar pelas suas próprias pernas. Fala para esse irmão: a partir do momento que eu e você começamos a andar pelas próprias pernas, nós corremos um grande risco de nos perder. Fala para ele assim, se já não tivermos perdido, né? É muito sério. É muito sério. Porque, irmãos, nós corremos um risco. Olha que profundidade tem isso. Nós corremos um risco de ser meia boca. Saul estava fazendo coisas que agradavam a Deus, mas também estava fazendo coisas que desagradavam. Saul obedeceu a Deus em várias coisas, mas em outras coisas ele estava dando um jeitinho. E com Deus não tem isso de dar jeitinho. Com Deus não podemos ser 90% e 10% eu vou meia boca. Fala para esse irmão: com Deus é 100%. Sim, sim, não, não, diz a palavra. E nós precisamos tomar essa decisão, para a gente não cair na tentação de achar: eu sou servo do grupo de oração. Sou servo do grupo de oração. Estamos aí, o grupo há 30 anos.
sem perceber, não obedecer a Deus. E sem perceber. Pega comigo 1 Samuel 15, 9. E o profeta Samuel tem um encontro com esse irmão. Oh, meu Deus. Vamos pegar no versículo 19. 15 e 19, amém? Acho que eu vou começar até antes. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos começar no 19. Samuel vai para essa guerra. Não faz o que Deus pede para ele fazer. Depois você pode chegar, seja curioso na sua casa, leia esse livro, muito lindo. Não faz o que Deus. E aí ele começa, o profeta no versículo 19 diz para ele assim: por que não obedecesse a Deus, Yahvé? Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos de Yahvé? Saul respondeu a Samuel: obedeci a Yahvé, realizei a expedição a que ele me enviou, poupei Agag, que era o rei de Amaleque, que era o inimigo do povo de Deus, que não era para ter poupado, e cumpri a expedição a que ele me enviou, e cumpri o anátema contra Amaleque. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado miúdo e graúdo primícias do anátema, para sacrificá-lo a Yahvé teu Deus em Gigal. Deixa aberto aí. Deus tinha falado que não era para poupar ninguém nessa guerra, nem animais, porque Amaleque aqui representa o inimigo de Deus. Vamos pensar um pouquinho. O que o Senhor quis dizer para Saul é que nós não podemos, aleluia, nós não podemos ficar com nada com aquilo que não vem de Deus. Deixa eu ser mais claro. O Senhor está dizendo para nós que eu não posso estar com um pé em Deus e um pé no mundo. Amaleque era o inimigo do povo de Deus, mas Saul quis ficar com algo que era do inimigo do povo de Deus, para sacrificar ainda ao Senhor, e Deus não tinha pedido isso a ele. E aí ele começa então a dar desculpa: não, nós obedecemos, obedeci. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado miúdo e graúdo primícias do anátema para sacrificá-lo a Yahvé teu Deus. Mas Samuel respondeu, versículo 22: Yahvé se compraz com holocaustos e sacrifícios. Então ele ia sacrificar esses animais para o Senhor, e o Senhor não tinha pedido isso. Fala para esse irmão assim: faça somente o que o Senhor pede. E dá uma olhadinha aqui para mim. E o Senhor tem falado conosco há muito tempo, sim ou não, irmãos? Ele tem nos pedido muitas coisas, sim ou não, irmãos? Deus não deixa ninguém às escuras, diz a palavra. Quando Deus fala, Ele fala de uma maneira clara. Eu quero falar para você que está aqui hoje, para mim, porque Deus falou muito comigo nessa palavra. Ei, escuta a Deus, por favor. Escuta a Deus, Ele está falando com você. Ele está falando conosco. Deus fala com todos os pingos nos is. Deus nos mostra o que precisamos fazer. Deus fala com quem eu preciso parar de andar. Deus fala com que pecado eu preciso cortar a ligação com o pecado. Deus fala com que tipo de situação eu preciso me afastar. Ele já está colocando no meu e no teu coração. Ele já não colocou, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você não responda no seu interior agora, na sua consciência. No geral, não tem pessoas que a gente precisa se afastar porque está nos levando para longe de Deus, sim ou não? E por que nós continuamos então juntos? Isso não é exclusão, isso é você querer ir para o céu. Não tem hábitos que eu e você precisamos largar, não tem pecados que eu e você precisamos abandonar, sim ou não? E por que nós continuamos então quando fogo?
E por que nós ficamos então muitas das vezes pegando e carregando álcool juntamente com isqueiro aceso? Em todos os âmbitos eu quero dizer isso aqui. Eu não consigo parar de falar mal. Vai louvar que você vai parar de falar mal. Eu não consigo parar de assistir esse programa de televisão. Não liga a TV, não liga o computador. Ou quando liga, chama alguém para estar junto. Eu não consigo parar de ler horóscopo, pelo amor de Deus. Eu não consigo abandonar essa droga. Precisamos lutar, Deus é maior do que essa droga. Eu não consigo parar com esse vício de bebida. Não vai mais no bar, que você não vai beber. Vai fazer a compra, pede para a esposa fazer e fala, não compra nada de álcool. Tem situações que nós não podemos mais ficar dando desculpa. Fala para esse irmão, desculpa não agrada a Deus. O rei Saul quis dar desculpa, não, nós fizemos. E o profeta diz para ele, e Yahvé se comprasse com o holocausto e sacrifício, como com a obediência à palavra de Yahvé? Sim, a obediência é melhor que o sacrifício, a docilidade, aleluia, mais do que a gordura de carneiros, porque ele queria sacrificar os animais para o Senhor, mas não agradava, Deus não tinha pedido isso para ele. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião, um crime dos terafim, e eis o que é a presunção. Você sabe o que é presunção? Presunção é, nós temos aqui confessionário, amém? Uma graça. Semana inteira os padres aqui, olha, nós temos um grande presente. No dia do julgamento, muitas pessoas vão olhar para trás e aí não vai poder arrepender mais, que já foi a hora, e vão, qual é a palavra que a gente usa depois, antes do arrependimento, que é muito próximo do arrependimento? Remorso. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. Muitas pessoas vão ter remorso, porque o Senhor vai mostrar a porta do sacrário aqui. Toda quarta, quinta, sábado, padre aqui, passamos pela rua aqui, estávamos com o coração cheio de pecado, mas não entramos aqui para sair daqui livre. Muitas pessoas vão estar com remorso, vão ver aqui o confessionário e vai falar, eu não tomei posse. Esse irmão, volta para o confessionário. E ele começou então a dar desculpas. Eu estava falando de presunção. Então o que é presunção? Quem é fraco aqui levanta a mão e fala, eu sou fraco. Olha, tem uns que são fortes, glória a Deus, eu não sou fraco ainda. Quem peca aqui, levanta a mão e fala, eu. Quem peca muito, levanta as duas e fala, glória a Deus. Se o santo pega 7 vezes, eu e você, meu filho. 70 vezes 7 para lá, 777 para lá. A presunção é o seguinte, eu sei e você sabe que nós somos fracos, sim ou não? Mas porque eu sei que você, e você também sabe que você é fraco, então é o seguinte, eu bebia, a grande maioria de vocês sabe disso, jovem terrível que fui. E aí eu digo assim comigo, sou fraco, o que tem uma bebidinha? Deus sabe, eu sou fraco. E aí eu pego e vou tomar aquela bebida, mas eu não vou ficar só naquela bebida. E aí eu falo assim, como Deus é misericordioso, sim ou não? Como Deus é misericordioso, eu venho aqui no confessionário, me confesso, então eu já vou para o bar com presunção, confiando na misericórdia de Deus. E se eu sair do bar e não dá tempo de chegar aqui? Isso é presunção. Diferentemente quando a gente cai na situação, cai em si e fala, Senhor, misericórdia de mim. Caí de novo, misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. A presunção é algo premeditado. Não existe crime premeditado? Existe crime que é legítima defesa. Você está indo aqui, o cara puxou uma arma em determinado lugar, teve luta corporal e acabou, é a sua vida ou a dele, acabou tendo ali. A igreja inclusive fala sobre isso aí. Agora, quando acontece um crime premeditado, eu premedito, daqui a um mês vou matar fulano e vou fazer dessa forma, presunção. Isso não agrada o coração de Deus. Vou pecar, depois eu vou no confessionário. Padre Arnaldo está aí, mas Padre Divino.
Presunção. Fala para esse irmão mais uma vez, isso não agrada o coração de Deus, querido. Amém? Então Samuel fala para ele: olha, a obediência é melhor que o sacrifício de touros, cordeiros, carneiros. A docilidade mais do que gorduras de carneiro. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos ter a docilidade de Nossa Senhora. Ser dócil. Toda vez que eu e você não somos dócil a Deus, nós sofremos as consequências. Quem daqui já sofreu consequência por não obedecer pai e mãe no tempo de criança, de juventude? Parece que todos. Fala para esse irmão, e nós não aprendemos ainda. É impressionante. Se não obedecer o pai e a mãe carnal, de sangue, nós já sofremos consequências pesadíssimas na nossa vida. Agora pensa comigo, eu e você não obedecer aquilo que é eterno. Nós estamos falando agora de eternidade. O que Deus nos ensina na sua palavra não é para esse mundo aqui que vai passar a nossa carne. O que Deus nos ensina aqui é para a eternidade. Vai depender, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus nos ensina é para a vida eterna ou morte eterna. Por isso eu e você não podemos brincar com isso. Fala para esse irmão, não brinca com a tua salvação. Porque podemos pagar um preço muito caro. Podemos pagar um preço muito alto. Estou lembrando aqui daquela passagem conhecida nossa de Lázaro e o homem rico, lembra? O homem rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para os braços de Abraão. Chegou lá no inferno, ele fala: toca aí, pede para Lázaro molhar o dedo na água aí, vem aqui que o negócio está pegando fogo. Abraão fala para ele: não tem jeito. Que você escolheu, já viveu na terra, no bom e melhor, né? Assim, você já curtiu demais na terra. Fala para esse irmão, cuidado com a curtição aqui, viu? Cuidado, tá curtindo demais. Fala, curta o que Deus tem para você. Porque tem entrado um linguajar assim, você precisa curtir, você é jovem. Depois que envelhecer, vai para a igreja. Curta. Cuidado. Com esse negócio de curtir, o demônio tem abraçado um punhado. Curta santamente. Fala para esse irmão, curta santamente. Tudo podemos, sim ou não? Diz a palavra. Mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E Samuel mais uma vez dá uma dura em Saul. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião. A rebelião é um pecado de adivinhação. É a mesma coisa de buscar o ocultismo. Um crime dos terafins, que é a presunção. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele te rejeitou, não é mais rei. Irmãos, é muito sério isso. O homem foi escolhido, o homem foi ungido, o homem recebeu o Espírito Santo e agora é rejeitado por Deus. Eu e você podemos correr o mesmo risco. Mas eu estou no grupo de oração, tem 60 anos, podemos correr o mesmo risco. Fui batizado no Espírito Santo, posso correr o mesmo risco. Leio a palavra todo dia, posso correr o mesmo risco. Basta que eu e você rejeite a palavra de Deus. Olha que sério, né? Peçamos a Deus hoje essa graça. Para você ter uma ideia, para nós irmos para a oração, esse Saul, escolhido por Deus, rei ungido, ele havia proibido, porque Deus já tinha pedido isso para ele, ao ocultismo, a adivinhação, a magia, o espiritismo. No final na vida dele, tamanha era a dificuldade desse irmão de compreender a palavra, de aceitar a palavra, de rejeitar a palavra, que ele foi invocar uma mulher que era mãe de santo, vamos colocar assim. O profeta Samuel tinha morrido e ele foi lá às escuras, escondido, trocou de roupa para buscar uma mulher que mexia com a invocação dos mortos. E o profeta aparece para ele e diz: amanhã você estará morto, você e os seus filhos. Olha o que a desobediência faz. Não fica somente na vida dele. Aconteceu a desgraça na vida da família. Toda vez que nós rejeitamos a Deus, não fica só para mim, acontece também na minha família. Cumpre-se também, é rejeitado também
as consequências na minha família. A família sofre as consequências da desobediência. Fala para esse irmão. Por isso, se você for obediente, sua família também vai sofrer a consequência da obediência. Isso é graça. Fala para ele. Por isso, seja obediente. Quem quer ver a família aqui na casa de Deus um dia louvando a Deus? Todos nós, né? Tem gente na nossa casa que precisa. Então fala para esse irmão. Se você for obediente, um dia o Senhor trará eles para cá. Mas se for obediente, se formos obedientes, Saul comete outro grande pecado do ocultismo. Se você pegar lá no 28, nós não vamos pegar agora. Agora pega para a gente encerrar Filipenses 2. Nós vamos pedir a Deus hoje a graça do Espírito Santo com o dom da obediência. Nós vamos rezar por vocês e por nós também. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. 2. 2. Amém? Glória a Deus. Posso proclamar? Filipenses 2, 6. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se. A tradução de Jerusalém fala abaixou-se. A Ave Maria é outra. Tornando-se obediente. Quem está aí? Obediente até e morte de... Isso foi o que agradou o coração do Pai, porque Jesus foi obediente até... Então fala para esse irmão, até quando nós precisamos ser obedientes? Pergunta o nome dele, porque talvez ele não está entendendo o que é com ele. Deus rejeitou Saul, porque a palavra é o próprio Deus encarnado. Aleluia. Um minutinho para esse irmão que está do seu lado. Você vai partilhar com ele o que foi essa pregação para você, o que essa palavra de Deus falou para você, para a gente rezar. Espírito Santo, partilha, não fica caladinho não, é importante. Hoje. Agora, eu sei que a partilha é muito bom, eu sei que tem muito mais coisas. Agora, esse resto de 30 segundos, você vai proclamar para essa pessoa. A pergunta é essa agora e a resposta você vai dar para ela. O que eu preciso fazer? E você vai dar a resposta para ela. O que eu vou fazer a partir de hoje? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai guardar, vai obedecer, vamos lutar, vamos nos esforçar. O que você acha que você precisa fazer a partir de hoje? Ou vamos continuar dando desculpa atrás que eu venho na missa, que eu venho no grupo, que eu sou de Deus, que eu sou batizado, que eu sou servo? Continuar desobedecendo. Fica de pé. Vamos cantar essa canção, pedindo o Espírito Santo. Quero pedir na sua vida nessa noite, nós vamos pedir isso cantando. Se tem algo que destrói o demônio,
tem algo que o demônio quer destruir na minha e na tua vida, é o temor a Deus. E o temor a Deus se resume em obediência. Se eu temo a Deus, eu obedeço. O demônio está destruindo da vida de muitos de nós o temor e o dom da obediência. Eu peço a Ti hoje, Senhor, o Senhor derrama sobre essa igreja o dom de uma obediência cega em Ti. Porque quando nós somos crianças e nossos pais dizem para nós: vai até tal lugar. Lembra quando a gente morava no sítio? O pai dizia para nós assim: vai até a venda, é a venda do seu Mané. Nós não tínhamos dinheiro, fala para o Mané que no final do mês chega lá. Era assim que morava no sítio. Chegava no mês, a gente ia cegamente, porque a gente sabia que no final do mês o pai ia acertar as contas com o Mané, o seu Mané. Precisamos ser obedientes como filhos. E a gente vê o que é a desgraça na vida de um filho quando ele não é obediente aos seus pais, sim ou não? Sim. E o pai fala: não vai por aqui, ele vai e sofre, e a gente sofre junto. Eu peço a Deus hoje que Ele nos dá o dom da obediência, do temor a Ele, como uma criança de colo, aonde a gente diz: vem filho, vem. Se precisar pular numa altura, ele vai pular, porque o pai está ali de braços abertos. Eu quero pedir na tua vida hoje, na minha vida hoje, o dom de obedecer a Deus, de obedecer a Deus mais do que qualquer homem na face da terra, porque tem isso também. Inclusive a igreja nos ensina que se eu e você, como filho, for obediente ao pai, e o pai quer outra coisa para o filho que não agrada a Deus, nós estaremos sendo obedientes, obedecendo a Deus, porque Deus é maior do que o nosso pai. Foi Ele que nos deu. Você quer isso para a tua vida? Porque eu tenho de certeza, assim que nós sairmos daqui, o demônio vai levantar pessoas para te tirar e te testar e falar: não obedeça a igreja, não, para com isso. Para que viver castidade? Para que viver santidade? Ah, tem aqui uma bebidinha. O que é uma bebidinha? Que tem uma droga aqui. O que é uma droga? O demônio vai colocar pessoas, mas Deus está levantando o anjo para ir na tua vida hoje, porque você está decidindo ser obediente. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, abre os teus lábios, peça esse Espírito Santo. Diga: Senhor, eu quero ser obediente. Eu não posso ser rejeitado. Eu não quero ser rejeitado por Ti, porque eu tomo uma decisão a partir de hoje de buscar a Tua presença. Irmão, abre os teus lábios, faça a tua oração. Deixa que o Espírito Santo agora te convença. Deixa que o Espírito Santo agora te toque. Deixa que o Espírito Santo agora transforme o teu e o meu coração, para que possamos ser não rejeitados por Deus, mas sermos acolhidos por Deus devido à obediência, porque aqueles que forem desobedientes um dia serão rejeitados. Canta essa canção junto com o ministério. Aleluia, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção, libera a tua unção de milagres sobre nós, sobre nós. Mais uma vez, sopra, Senhor. Sopra, Espírito de sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus
e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Sopra. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera hoje uma unção de milagres. Libera a unção de milagres sobre nós. Sobra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a unção, libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, Solta a tua voz. a tua igreja. Levanta a tua voz e diga: incendeia, Senhor. Incendeia a minha vida nessa noite. Incendeia, Incendeia o Senhor, teu coração nessa a noite. tua igreja. Incendeia a tua casa, a tua família, a tua história. Poderoso Deus, incendeia nessa noite. Incendeia Incendeia, incendeia os jovens, incendeia os casais, incendeia os a tua igreja. Põe a mão sobre esse irmão que está à tua direita. Senhor, Põe a mão sobre esse irmão. a tua igreja. Você vai pedir. Quando nós cantamos assim, queremos ver Incendeia, sinais. Senhor, a tua igreja. Tem uma estrofe da música que vai dizer justamente sobre a obediência. Trocado em minutos, eu só quero proclamar, porque vai orando por esse irmão, porque essa palavra, ela é a mesma coisa. Tua igreja. Pois quem crê, verá. Crer significa obedecer. Crer, quem acredita obedece, amém? Então quando nós cantamos quem crê, verá. Quem obedece, verá.
você vai orar por esse irmão agora. Você vai pedir pela vida dele. Você vai pedir o Espírito Santo para ele. Você vai pedir o Espírito Santo de uma maneira nova na vida dele. Você vai pedir o Espírito Santo. O ministério pode pegar a música do início de novo. Nós vamos orar. Solta a tua voz e ora. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê Solta a tua voz e ora. Solta a tua voz. Mostra a vida desse a irmão. glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse Solta a tua voz no lugar. Espírito agora. Uria labara labara la, uria labara la labara la. Ora no Espírito Santo. Porque a palavra diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Receba o Espírito Santo. Receba a libertação. Uria labara la, uria labara. Senhor, expulsa todo espírito de desobediência do nosso meio. Desobediência a pais, desobediência ao Padre, desobediência à igreja, desobediência à família, desobediência à tua palavra. Senhor, expulsa agora, Jesus, em teu nome, todo espírito de desobediência. Vai silenciando. Faça o sinal da cruz.
Jesus nesse irmão. Põe a mão no seu coração, mesmo em pé. Respira fundo. E fique em silêncio esse instante. Vai ficar o teclado de fundo. A música já falou com você. A pregação já falou conosco. O irmão já falou conosco. Fecha os teus olhos, tá? Fecha os teus olhos. Pode sentar, pode sentar. Como eu estava dizendo, as músicas já falaram conosco. A pregação já falou conosco. O irmão já falou conosco, orando e pondo as mãos. Agora é a hora do próprio Deus falar no íntimo do teu coração. Por isso, feche os teus olhos, para você não se dispersar. Nesse silêncio, o Espírito Santo, da mesma forma como o anjo disse a Maria, e ela perguntou: como acontecerá isso? Talvez você está dizendo: como acontecerá isso agora de Deus falar comigo? E o anjo disse: a sombra do Altíssimo te envolverá. A sombra do Altíssimo te envolverá agora. A sombra do Altíssimo está envolvendo você. E o que fez a sombra do Altíssimo? Gerou Jesus em Maria. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. Eu peço ao Espírito Santo, gera Jesus em nós agora. Gera Jesus em cada um de nós. Nesse silêncio, o Espírito Santo nos batize agora com o batismo da obediência. Espírito Santo, arranca de mim, dos meus irmãos, todo resquício de desobediência. Arranca de nós, porque a desobediência vem do demônio. Ele foi o desobediente por primeiro. Arranca dos filhos de Deus agora, os teus filhos, Pai, todo espírito de desobediência. O Senhor está tocando em pessoas, em filhos, em esposas, em nós. Pessoas que estão aqui que eram, já estou colocando no passado, porque Deus fez a obra. Eram muito desobedientes aos teus pais. E Deus te tocou profundamente nessa noite. E o espírito de desobediência agora está sendo arrastado em nome de Jesus. E Deus está te dando a graça do dom da obediência. Pessoas inclusive que estão agora com arrependimento. No início você estava remorso, mas o remorso não nos leva à salvação, mas o arrependimento sim. Deus está dando a pessoas agora o dom do arrependimento. Você está agora com uma vontade tremenda de pedir perdão para os seus pais, por tudo aquilo que você já fez, pela desobediência, por mentira, você enganou, dizendo que ia para tal lugar, não foi. Pediu para ir, pediu para os amigos ir na tua casa e foi fazer outras coisas, pecado. Você vai se confessar depois e vai pedir perdão para o seu pai e para a sua mãe. Toca, Senhor, cura, arranca, não deixa nada, não deixa nada da erva daninha da desobediência. Cura agora os corações, cura os nossos corações rebeldes. Quero te convidar mais uma vez, você segurar na mão desse irmão. Você olhar nos olhos dele, só olhar. Olha mesmo para ele, o semblante dele. Quantas feridas, vai olhando, o Senhor está curando, viu? Quantas feridas, quantas machucaduras minha e sua pela desobediência, sim ou não? Quantos erros cometidos meu e seu pela desobediência?
não. Quantas machucaduras em nós e nos outros. Quantas pessoas eu e você machucamos porque fomos desobedientes. O Senhor me traz uma emoção. Agora olha para mim. Quantas mortes de trânsito devido à desobediência. Bebeu e a direção não combina. Mas eu estou bom. Só um exemplo que eu estou usando que a gente compreenda. Quantas pessoas tiraram a própria vida porque tinha uma arma de fogo lá em casa. E quantas vezes foi falado, não deixa a arma de fogo em casa porque tem criança. Um dia a criança pegou brincando e tirou a própria vida. O pai hoje fala, se eu tivesse escutado. Quantas tragédias pela desobediência. O homem, Adão e Eva, perdeu o paraíso. E eu e você sofremos na carne até hoje pela concupiscência, por uma desobediência. Quanto que a minha e a tua família sofre pela nossa desobediência. Quantas crianças são abortadas pela desobediência. Quantos jovens nas drogas pela... Eu vou falando e você vai proclamando. Quantos jovens nas drogas pela... Quantos jovens na bebida pela... Quantas crianças indesejadas pela... Tudo. E o pai da desobediência é o pecado. Por isso fala para esse irmão, eu fico feliz por você hoje. Porque um novo homem, uma nova mulher nasceu aqui. Nasceu alguém obediente. Fala para ele assim, porque você vai ser obediente a partir de hoje. E Chaporã será melhor. Aplauda esse irmão e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor agora. Derramou a moção sobre nós. Aplauda, fica de pé e aplauda esse Deus que é maravilhoso, que foi obediente até a morte, Dá uma glória a Deus aí. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pela sua obediência. Obrigado, Senhor, exaltado Obrigado pela sua obediência. Toda honra e toda glória, Me Senhor. ensina a ser obediente, Deus. Glórias a ti. Glórias a ti. Glórias a ti. Fala para esse irmão, você tem um modelo. Você tem um modelo. O modelo se chama Jesus Cristo. O modelo se chama Jesus Cristo. Homens, não. Não siga homens. Não siga pregadores. Não siga pregadores. Siga servos. Não siga servos. Siga Jesus Cristo. Siga Jesus e aplauda Cristo. mais uma vez esse Deus maravilhoso.